Saudade. Quando vocês estão em aula, vocês ficam loucos para se livrar de nós, né? Mas quando a gente fica longe, vocês sentem falta de nós todos. Eu sei. A gente está louco para se livrar e ficar de férias, mas vocês fazem uma falta o que faz como eu, falta, muita. Eu tive uma reunião com o Maurício esse final de semana, né? Por incrível que pareça, né? A gente está trabalhando sem hora para trabalhar. Sábado, domingo, feriado, não tem hora para a gente cumprir as tarefas. E esse momento é necessário, é preciso, a gente tem que seguir. Mas eu gostaria que vocês se atentassem para o que eu vou dizer agora, para ninguém ter problema. Ninguém. Essa é a última aula antes da prova. Marcamos uma aula hoje, às 16 horas. Eu vou entrar na aula rapidamente, mas a aula vai seguir principalmente com Viviane. Vivi vai fazer uma aula de revisão de petição inicial, né? Essa aula foi agendada especialmente em face de alguns problemas que aconteceram no noturno. Uma turma teve um prejuízo natural, embora não fosse culpa deles, nem minha, mas eles começaram o semestre com o professor Marcos Vinícius, aí a reitoria já 2, 3 semanas, sei lá, na época do carnaval, mudou e disse que as aulas seriam todas condensadas na turma N1, e se tivesse matutino turma 1 e 2, também as turmas seriam condensadas na turma M1. Então, os meninos saíram de Marcos Vinícius e vieram para mim. Naturalmente, eles perderam o início das minhas aulas. E aí a gente teve que correr atrás do prejuízo. E eu fiz de noite uma aula maior, em determinado dia, de 17h25 até 18h55, e prometi para eles que marcaríamos uma aula de revisão de petição inicial. Então, a gente estende esse convite para vocês. A aula é uma aula extra. Vivi vai conduzir. Estou muito feliz com a escolha que eu fiz de Viviane, porque ela tem sido excepcional. Ela tem sido fabulosa nessa atenção a todos vocês. Ela imprime ela imprime as petições que vocês mandam, lê cada uma, devolve para vocês em tempo absurdamente curto. O link da aula não é esse, não. Eu vou postar para vocês. Eu postei no grupo, eu vou postar agora para a Roberta. Beta, você me ajuda aí para transmitir para os colegas, porque eu postei esse link lá no grupo de prática, que algumas pessoas do matutino não estão. Então, eu estou te postando agora, Beta. Deixa eu postar aqui para a Kathleen. Não, eu não. Kathleen, é Ana Kathleen ou é só Kathleen? Eu tenho aqui uma Ana Kathleen, não sei se é a mesma. A foto está pequena. Roberta. Deixa eu passar. Jane já está no grupo, não é, Jane? Jane está no grupo. Yara. Vou postar aqui para Yara. Quem mais que está aqui? Marizane já teve acesso? Deixa eu ver. Marizane. Beta, passe aí para Mari, que eu não gravei aqui o telefone dela, para a gente não perder tempo. Kathleen, se você não tiver acesso a esse link, me dê um oi aí agora, que eu te mando.
essa revisão, e agora que eu estou vendo as mensagens no grupo aqui, o povo escreve tanta coisa que eu não consigo nem acompanhar. A aula a aula de revisão é para quem quiser, é claro. Na verdade, vocês devem notar que às vezes o pessoal problematiza com coisa pequena. Eu não tenho tempo para ficar me perturbando com coisa pequena, não. Eu só me preocupo com os grandes problemas, os pequenos problemas eu não posso me preocupar. Mas, assim, vocês não estão tendo faltas lançadas. Né? E no grupo é aqui uma confusão da zorra por causa de falta. Eu não estou lançando falta para ninguém, porque eu acho que a preocupação maior de vocês deve ser com o conteúdo. Então, a gente faz chamada até para nos precaver, né, futuramente, porque tem espírito bom e espírito ruim, que depois vai dizer que as aulas não foram dadas, que não sei o quê. Eu faço chamada, sim, todos os dias, inclusive nem presencialmente eu fazia chamada, agora eu faço, mas eu não lanço as faltas. Então, aqui eu vejo, Jane está aqui, Kathleen, Lili, Roberta, Marizane, não para prejudicar com a punição da chamada, mas para depois poder questionar, até porque todas as aulas estão gravadas, porque, em regra, meus queridos, e aí desculpa o desabafo, que eu estava lendo algumas coisas no grupo, quem é presente eternamente não reclama de nada, porque está tudo esclarecido nas aulas. Mas os ETs, os turistas, eles reclamam porque não presenciam as aulas, não comparecem às aulas, aí os problemas começam a acontecer. Então, a chamada está sendo feita para isso, não para punição com reprovação por falta. Ok, gente? Na aula da tarde, Vivi vai conduzir aí com essa revisão. Mas o que eu estava dizendo anteriormente foi o seguinte: eu quero que vocês entrem no portal de vocês e confiram na matéria de prática o horário que está cadastrada a sua preceptoria. Não necessariamente todos vocês que estão me ouvindo agora estão matriculados na turma D1. Eu cedo os links, quem quiser entrar, inclusive, na noite, assistir as 2 aulas, assiste sem nenhum problema, mas você preste atenção à minha informação. Vocês vão olhar no portal de vocês para conferir qual é a sua matrícula de prática. Na verdade, que turma você está matriculado? Você pode estar matriculado na D1, na N1 ou na N2. Essas turmas têm horários diferentes para preceptoria. A N1 tem um horário, a N2 tem outro horário, a D1 tem outro horário. Vocês vão se atentar, porque eu consegui, com a reitoria, estender o prazo da prova de prática. Ao invés de serem 2 horas aulas, serão as 3 horas aulas da preceptoria, porque vocês vão fazer uma petição. Na prática 3, vai ser uma petição inicial, vocês já sabem disso. Então, vocês vão fazer a prova de prática no dia e no horário da preceptoria. Veja bem, quem tem, então, preceptoria cadastrado, dia de segunda-feira, 13h até 3, alguma coisa, sei lá, não sei de qual. É nesse horário aí que sua prova vai estar disponível. Quem tem preceptoria cadastrada no sábado de manhã, vai fazer a prova no sábado de manhã, vocês entenderam? Não é na aula teórica, não é, nem nesse horário de segunda-feira, meio-dia, nem é no horário de quarta-feira, 18h15. Vai ser no seu horário da preceptoria. Por quê? Se fosse no horário das disciplinas teóricas, não teríamos como estender a duração da prova. Então, conseguimos e vamos cadastrar as provas nos horários da preceptoria. Se a sua preceptoria é sábado, de 7h30 às 10, então a sua prova vai ser feita sábado, de 7h30 às 10. Ah, professora, pode fazer na segunda, meio-dia? Não, não pode, não vai estar disponível. É que a gente tem que cadastrar um horário apenas, e aí ou eu cadastraria 12 horas às 12h50, ou eu cadastraria no horário da preceptoria. Impossível você fazer uma petição em 50 minutos. Então, para beneficiar vocês em relação ao tempo, cadastraremos
todas as provas, de todas as práticas, nos respectivos horários da preceptoria. Na verdade, minha aula de hoje tem como principal objetivo te dizer isso, porque a revisão Vivi vai fazer, em 50 minutos não dá para a gente fazer revisão, eu posso tirar dúvidas que vocês quiserem agora, mas se atentem, por favor, e eu peço especial colaboração de vocês com os seus colegas que, porventura, não estão aqui presentes, porque tem uns que não estão vindo de manhã, mas estão na aula da noite, da quarta-feira, eu vou dizer tudo isso lá na quarta-feira também, mas tem uns que não estão participando de nenhuma das duas. Esse ET aí vai ficar perdido e depois vai dizer que não foi avisado da prova. Nós vamos alterar no seu portal o sistema, o horário de prova, para quando você entra lá na sua caderneta, vocês enxergam o dia e horário da prova. Nós vamos fazer essa alteração hoje ou no máximo amanhã para as preceptorias. Mas mesmo assim, eu gostaria que vocês me ajudassem a informar aos colegas que fazem prática, qualquer prática. As práticas terão provas cadastradas nos horários da preceptoria. Isso foi uma decisão para ajudar vocês em relação ao tempo de prova. Todo mundo me compreendeu, então vocês não terão nada segunda-feira que vem, de 12 a 1 hora. Não terão. Eu posso até entrar aqui, caso, na verdade, eu vou entrar aqui para tirar dúvida, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, mas vocês não vão estar fazendo prova segunda-feira que vem, nesse horário da aula. Vocês farão no horário da preceptoria. Ok, gente? Me ajudem, por favor, a informar isso aos seus colegas, que a gente vai, inclusive, alterar a data no sistema, para não ter nenhum tipo de choque de comunicação, principalmente se a figura só descobrir isso depois que tiver passado a prova. Eu me lembro que tem uma preceptoria, inclusive, que é segunda-feira. Então, esse pessoal precisa ficar atento, porque quem é da turma de segunda-feira vai fazer segunda, quem é da turma do sábado vai fazer sábado. Então, enfim, cada um no seu horário de preceptoria. Ok, gente? Eu gostaria. Pro. Oi. Oi, Beta. Oi, Roberta. Bom dia, gente. Só uma dúvida. Eu abri aqui, enquanto você estava falando, eu abri aqui meu horário, certo? Sim, E sei. eu tenho aqui a aula, essa disciplina prática 3, como a aula presencial 18h15, quarta-feira. E a preceptoria na segunda, 13 horas. Certo. Né? 13 horas, 13h50 e 14h40, que vai encerrar às 15h10. Agora, são de 13 horas, aí são 3 horas seguidas, não é isso? Isso, De de 13 preceptoria. horas até 15. Agora, na quarta-feira, que eu tenho prática 2, eu só tenho aqui o horário dele, que seria a aula com preceptor no sábado, só que no sábado não tem para mim. Qual é o cadastramento da prática 2 para você de preceptoria? A prática 2 para mim tá como se fosse quinta-feira. Só que quinta-feira a gente... Beta, travou, Beta. 8h20. Repete aí, por favor. Eu não ouvi, não. Travou. Alô? Eu estou ouvindo agora. Repita, por favor. Quinta-feira, o quê? Só que com prática... presencial na quarta de manhã. E a preceptoria era... Só que no sábado, ela não está aparecendo. Ela está aparecendo como quinta. Que é na aula de processo do trabalho que a gente já tem com você. A parte de preceptoria está aparecendo quinta-feira, que horas? 8h20 até 10h15. Só que a gente tem na quinta, nesse horário, a sua prova de processo do trabalho e a de ADM 1, administrativo 1. Pô, mas como com o professor Carlos. Mas como pode ser? Porque assim está chocando, então. Não pode chocar no sistema.
Você vai fazer o seguinte, você vai mandar uma mensagem para Eu vou tirar uma Maurício, foto aqui da minha tela. mande para Maurício isso, que eu vou me reunir, mande para Maurício e para mim, mas mande para ele, que ele é o coordenador, principalmente, porque ele precisa resolver isso, Certo. não pode chocar, não sei nem como é que está assim no sistema. Ah, eu sei, é porque o semestre é diferente, mas você não poderia ter conseguido se matricular assim, chocando. Mas eu me matriculei porque a aula de prática 2, ela era a preceptoria no sábado. Aí mudou Tanto que eu depois. botei. Aí mudou agora, durante a quarentena. Entendi, entendi, Mudou agora, durante a quarentena, entendeu? entendi. Putz, isso daí vai Tanto, ser um miserê. tanto que eu assisti a aula de hoje com você. Eu assisti a aula de hoje com você justamente para poder me matricular na de quarta de noite. E aí eu assistia, ficava na preceptoria segunda de tarde, para não Gente, chocar com a preceptoria de sábado de prática. mande isso logo para Maurício, porque a gente vai ter que. Quem é o professor de prática 2? É Marcos Vinícius. Ele até deu uma sugestão da gente começar a prova um horário mais cedo, que seria 8h20. Ele comentou na aula passada que a gente começaria às 8h20 e iria. Aí perguntou a todos os alunos que estavam assistindo se alguém tinha algum horário, alguma aula antes. As pessoas disseram que não, que a primeira aula do dia da quarta-feira era 9h10, era dele. Então, ele disse que por ele não teria problema começar às 8h20, mas que teria que ver com o Maurício Tá. sobre isso aí. É, aí a gente pode ver, então, para ver se a gente consegue dar as 3 horas disponíveis para vocês na quarta-feira. Passe isso agora para Maurício e para Na mim, a quarta de mesma manhã, mensagem para mim e vou para mandar. Maurício, que a gente vai ter que estudar isso. E Pronto. aí diga, inclusive, que o professor é Marcos Vinícius para nos ajudar. Eu estou vendo sua mensagem aqui Tá certo. agora, Jesus, do acesso às aulas gravadas. Márcio já lançou quase tudo no meu YouTube, no canal, você já Já, viu? já, já resolveu tudo. Já resolveu tudo. Já botou tudo. Ótimo. E, ó, Viu? Beta, eu Já tô super atualizou tudo. engarrafada, Beta e todos vocês, eu tô super engarrafada no WhatsApp, então tô demorando de responder. Bem, Viu? Não se Jane preocupe, está não. Eu vou dizendo, mandar para ele. tá, amor. Jane está dizendo que tem preceptoria de prática 4 no sábado, de 11 às 11h55. Depois tem uma atividade de pesquisa e prática 4 de novo. Jane, você tem que olhar o horário da preceptoria. O horário da preceptoria está cadastrado 3 horas aulas seguidas. Então, não deve ser só de 11 às 11h55. É um horário seguido, não tem quebrado. Você está olhando isso agora, Jane? Pelo que eu sei, não está quebrado. Eu vou olhar isso, vou pedir para Maurício informar isso a vocês. Eu não sei de qual não, nem quero saber. Mas eu vou falar com o Maurício na reunião que eu vou ter 2 horas, 2h30, e a gente informa isso para vocês, para que vocês não se confundam com os horários de prova das disciplinas de prática, tá bom? Vou cobrar, já anotei aqui para mim, vou cobrar isso de Maurício. Eu já anotei aqui. Quando vocês estiverem fazendo a prova, a petição inicial, não esqueçam de informações básicas, como, por exemplo, não esqueçam de olhar preliminares de mérito, se existir. Não esqueçam que vocês vão fazer uma petição inicial, não vai cair contestação, conforme dito anteriormente. Eu disse a vocês que não cairia na primeira prova, segunda contestação, só petição inicial. Não se esqueçam de pedir honorários advocatícios, né, sucumbenciais, conforme artigo 791 da CLT, 791A da CLT, 791A da CLT.
Não esqueçam também do artigo 467 da CLT, aquele que fala do pagamento das verbas incontroversas em primeira audiência, sob pena de pagamento da multa de 50%. Não esqueçam do protesto por todos os meios de prova admitidos em direito. Não esqueçam também de colocar a cada pedido, vírgula, no valor de 3 pontinhos. Vocês não farão cálculos, claro, mas quando você faz o pedido, por exemplo, de condenação ao pagamento das férias vencidas e não gozadas, acrescidas do terço, correspondente ao exercício 2018-2019, vírgula, no valor de 3 pontinhos. Todos os pedidos que vocês fizerem, por favor, se habituem, os pedidos que envolvem valores, se habituem a colocar no valor de 3 pontinhos. É só o simbolismo de que vocês sabem que as petições iniciais precisam ter pedidos quantificados. Ok, gente? Quando vocês estiverem narrando os fatos, também não se esqueçam de narrá-los com uma cronologia, de pedi-los com a mesma cronologia, e os fatos estarem sempre alimentados de fundamentação jurídica, né? Embora o artigo 840 da CLT não exija o fundamento jurídico, mas considerando que vocês são alunos de prática, futuros advogados, vocês precisam rechear a petição inicial e todas as peças contestatórias, recursos, enfim, todas as peças precisam estar devidamente fundamentadas, seja com a indicação de um artigo, de um OJ, de uma súmula, enfim. Sugiro, vou dar uma dica de estudo, fiz isso agora há pouco com o pessoal de Falimentar, e dá para eu adaptar a vocês também. Sugiro que vocês peguem uma folha de ofício, como essas aqui, ó, como essa, tá vendo? Coloque na primeira coluna assunto, na segunda coluna artigo ou legislação, e aí vocês vão fazer o seguinte, coloca aqui, férias, 129 seguintes, assinatura da carteira de trabalho, artigo 13 e artigo 29, horas extras não pagas, artigo 58, empregado doméstico, lei complementar 150, rural, lei 5889, algumas dicas de pedidos, periculosidade, artigo 192, insalubridade, artigo 189, principalmente para quem não tem a legislação completa. Quem tem isso, não, porque aí vai conseguir olhar aqui no índice remissivo por assunto, pode fazer algumas marcaçõezinhas que ajudam demais, beleza. Mas quem vai fazer a prova com aquele VEDMEC normal, com esse aqui, por exemplo, ó, quem vai fazer a prova com esse aqui, sugiro que faça esses escritos que eu ensinei, porque assim você vai conseguir organizar mais rapidamente o seu pensamento. Quer ver outra dica massa? Já deixe digitado os principais pedidos. Faça um arquivo aí, separe um arquivo, já faça o texto de protesto por todos os meios de prova admitidos em direito, faça o texto já dos pedidos, faça um texto, uma relação de todos os pedidos possíveis, desses mais comuns, porque você deixa ali, quando você vier para o caso concreto, você só seleciona os pedidos correspondentes e copia para a sua prova, você vai fazer no computador, já deixe pronto lá o esqueleto de endereçamento, preliminares de justiça gratuita, enfim, já deixa esses textinhos prontos ao seu alcance, porque você recorta e cola lá para a prova, ó, e faz as suas adaptações, você não tem que ficar digitando nesse tempo de prova. Assim, você vai fazer uma prova muito mais rápida, entendem? 3 horas aula de prova para prática é tempo suficiente,
Mas eu estou dizendo isso para facilitar, você vai estar cansado, já tem outras provas para fazer. Então, para você dinamizar o seu tempo, você faz um arquivo dos pedidos possíveis. Vive já corrigiu várias petições iniciais suas. Então, você já deixa um texto ali padronizado, já fruto das correções dela. Porque aí, ó, esse caso concreto tem férias, você copia e coloca só os exercícios, os anos correspondentes. Tem horas extras, copio isso daqui e jogo lá, com os reflexos das horas extras em todos os demais direitos. Você já faz esse textinho, e aí você só vai transpor esse texto para o espaço natural da sua prova. Assim, você vai ganhar um tempo enorme e não vai esquecer, não vai, porque assim, eu entendo você, eu já fui aluna também, quem Nelson está aí, na função de aluno ou aluna, vocês, uma das tensões da prova é o tempo, ok, só que você precisa saber organizar o seu tempo para aproveitar esse momento que você está em casa e fazer uma excelente prova. Nas provas propedêuticas, eu disse, olha, na prova de processo mesmo, quem é meu aluno de processo, vai receber essa dica na respectiva aula. Faça isso aqui, ó, coloque honorários advocatícios, DSP custas, honorários periciais, organize com os artigos, porque se a questão que você estiver fazendo na hora versar sobre isso, você olha aqui, deixa eu ver que artigo é esse, já abro a CLT, do que você ficar procurando cada coisa, assim você vai perder tempo. O estudo organizado antes da prova vai dinamizar você a fazer uma prova excelente. Com a prática, não é diferente. Quais são, em regra, os pedidos que podem constar em uma petição inicial? Retificação da carteira de trabalho, reconhecimento de vínculo empregatício, pagamento de férias, 13º, hora extra, recolhimento de FGTS, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, enfim, retificação da carteira de trabalho, não apenas o reconhecimento do vínculo, pode ser o reconhecimento do vínculo para anotação, mas pode ser também retificação, como nós fizemos no caso de Antônia, aquela petição inicial da empregada doméstica super complexa, foi a nossa primeira petição inicial. Então, assim, organizem esses pedidos, porque você só vai transpor esses pedidos analisando o caso concreto, adequando esses pedidos que já funcionam aí como padronizados para o seu caso concreto. Assim, você vai fazer a prova em menos de 2 horas aula. Agora, de fato, se você ainda for raciocinar a questão, digitar tudo sem essa organização, você vai precisar de um tempo maior. Então, é preciso saber estudar de maneira organizada para que vocês façam a prova de uma forma mais tranquila. Todo mundo me entendeu? Criem esses arquivos no seu computador, assim, ó, estudando para a prova de prática. E aí vocês já fazem ali os pedidos padronizados, para que só façam a seleção dos pedidos que tem a ver com o seu caso concreto da prova, e aí vocês elaboram. Ok, gente? Alguém quer fazer algum tipo de pergunta específica? Eu ainda não estou acertando determinada coisa em petição inicial. Eu ainda estou me pegando aqui com tal assunto. Sei que 16 horas de revisão, mas estamos na aula e eu estou completamente disponível caso vocês queiram sanar algum tipo de dúvida. Para Nelson, que entrou depois, eu vou fazer questão de repetir que a prova de prática será no dia e no horário da preceptoria. Então, entre no seu portal, verifique qual é o horário da preceptoria de prática 3. Tem uma preceptoria que é segunda-feira, 1h da tarde. Tem outra preceptoria que é sábado. E a outra, não sei se é segunda também. São 2 segundas de tarde, salvo memória, e uma no sábado. Se a sua for segunda, das 13 às 15h25, eu acho, sei lá, a prova vai estar disponível nesse horário. Foi uma forma que nós encontramos de conceder a vocês maior tempo para a realização da prova. Vocês vão ter, então, 3 horas aula para fazer a prova de prática, só de prática. As demais disciplinas, vocês farão em 100 minutos, porque são 10 questões de marcar.
Mas a prova de prática não é de marcar, é uma petição. Então, para o aluno, né, que tem uma dificuldade maior de fazer a peça, enfim, nós entendemos por bem postergar esse tempo para o tempo da preceptoria, as 3 horas aula. Por favor, se atentem a isso, porque se vocês passarem da hora de fazer a prova, vocês não terão mais acesso, vão fazer a segunda chamada. Então, para não perder por displicência, verifiquem isso. Esses casos de choque, eu vou estudar com o Maurício e a gente vai informar para vocês. Ok, gente? Alguma dúvida mais? Alguém quer fazer algum tipo de pergunta? Todo mundo entendeu a minha dica de estudo? Todo mundo entendeu como é que vocês vão organizar o estudo para fazer a prova? Beleza. Vocês podem fazer isso com todas as disciplinas, porque vocês podem perder tempo procurando as coisas. Então, quando você se organiza direitinho, precisa ser digitado, não, faz na mão mesmo. À medida que vocês forem estudando cada conteúdo, vocês vão fazendo isso aqui, ó, assunto e o artigo. Porque, eu estou lendo uma questão de processo civil, esse assunto é o quê? Execução. Aí eu vou para o meu papel. Execução por quantia certa, artigo tal do CPC. Aí você vai lá e consulta. Agora, se ficar procurando, os 100 minutos efetivamente serão poucos para você desvendar cada assertiva de cada uma das 10 questões das provas de marcar. Em prática, vocês não terão questões de marcar, só uma petição. Tá? No meu caso, vocês vão ter petição inicial. Alguém tem algum tipo de dúvida? Querem fazer pergunta? Se não, vou liberar vocês. Não, eu quero dizer uma coisa. Pelo amor de Deus, já esquecendo, Jesus. Vocês lembram do Pamplona? Vocês lembram daquela live que eu fiz de oratória? Teve uma live que eu fiz de oratória, e aí alguém escreveu assim, eu já comentei isso aqui, mas eu vou repetir. Alguém comentou assim, Pro, queria uma live sua com Pamplona. Aí, de noite, depois que eu dei aula, que eu fui pegar o Instagram, ele tinha mandado uma mensagem para mim. E colocou na mensagem que estaria completamente disponível a fazer uma live comigo. O Pamplona é uma pessoa muito querida, é uma das minhas inspirações sobre direito do trabalho e processo, é a minha maior inspiração, ele sabe disso, eu gosto muito do Pamplona, e ele lembra especialmente de mim, porque eu era aluna dele, e tem um episódio que ele sempre conta, inclusive ele certamente vai tocar nisso, a live é amanhã, 17 horas, das 17 às 18. Então, hoje eu vou fazer uma postagem no meu Instagram, fazendo a divulgação da live. A live, eu vou confirmar com ele, mas deve ser transmitida pelo Instagram dele, né? Pelo Instagram dele, porque ele está fazendo aí uma enxurrada de lives, e ele grava para já postar no canal dele do YouTube e no Papeando com Pamplona. Então, nós vamos nos encontrar, eu vou postar, inclusive, mas com certeza vai ser transmitida no canal do Pamplona às 17 horas de amanhã, dia 5 de maio. Então, por favor, não percam essa oportunidade. Vai ser um bate-papo muito interessante, não só pela presença do professor Rodolfo Pamplona, mas porque nós vamos debater os impactos do isolamento social nas relações de trabalho. Então, às vezes não dá para que na aula de prática eu faça um panorama técnico desses impactos do direito do trabalho nessa época de Covid-19, mas amanhã faremos esse bate-papo super interessante com o Pamplona. E aí vocês vão ter as informações sobre, aliás, partindo de uma pessoa que é fenômeno no Brasil inteiro, super respeitado por todos que são da área do direito do trabalho e pelos que não são, que é o Rodolfo Pamplona, e também com a participação de alguém muito querida de vocês, uma professora super especial, que eu tenho certeza que tem espaço no coração de cada um. Então, por favor, prestigiem aí nosso bate-papo.
amanhã às 17 horas, tá? E aí eu vou contar a história, e ele deve contar a história do porquê que ele me chama de teoria do caos. Não se assuste, ele não vai me chamar muito de Bruna. Ele vai sempre falar teoria do caos, teoria do caos, teoria do caos. Para quem não sabe o motivo desse apelido meu, amanhã na live certamente vai ser uma das primeiras coisas, eu aposto que vai ser uma das primeiras coisas que o Pamplona vai falar. Esse meu apelido, aliás, sabe quantos anos tem que ele me chama assim? Exatamente 20 anos. Exatamente 20 anos. E vocês vão entender por quê. É uma história super legal, super divertida. Uma história que me fez tornar inesquecível para o Pamplona, o que é uma honra muito grande, né? Saber que um professor lembra de uma aluna por conta de uma história que aconteceu há 20 anos atrás, que os outros colegas meus não me ouçam, mas é porque essa aluna não é qualquer uma. É uma aluna um tanto quanto diferente, importante. Então, amanhã eu conto essa história para vocês. E aí vocês divulgam também para todos os colegas de vocês, todo mundo, a torcida organizada toda, para que a gente bombe nessa live amanhã. Tá certo, gente? Obrigada mais uma vez pelo carinho de todos, obrigada pela fidelização nas aulas, obrigada por superarem essas barreiras, né, de isolamento, de internet. Eu sei que não é fácil para mim ficar aqui na frente da parede, sozinha no meu gabinete, falando para vocês, não é fácil também para vocês se concentrarem dentro de uma casa, com os meninos elétricos ao seu lado, marido falando, empregada que não tem, e você tem que ser aí uma grande heroína para dar conta de tudo como se estivesse vencendo provas de uma gincana diária. Então, muito obrigada. Vocês têm sido fabulosos de todas as segundas-feiras estarem aqui. E tem uns ainda que são fabulosos em dose dupla. Assistem às aulas da segunda, assistem às aulas das quartas e vão aí me caçando por tudo quanto é lugar. Tem tempo para ir para o YouTube para assistir as aulas de novo. Vocês são fenomenais. Obrigada, gente. Um beijo no coração de cada uma de vocês, de cada um, de Nelson. E até amanhã a gente se vê no Instagram com fé em Deus. Tchau, gente. Bom almoço, bom descanso. Beijos.